Jairo Roberto é um teimoso. Jairo Roberto é teimoso. Um cara que entende as suas fraquezas, as suas limitações, mas não aceita simplesmente ser vencido pela maioria, ser vencido pelo poder do mundo, pela força da oposição. Então vai metendo o peito como se tudo dependesse dele próprio e se curvando como se tudo dependesse só de Deus. Então... Maravilha, maravilha. Estamos aqui mais uma vez na Vertical. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Zé? Pois é. Hoje ele é o nosso convidado. Eu perderia muito tempo se fosse falar do currículo dele, mas vou dar apenas um spoiler. Ele é um grande comunicador, ele é um grande empreendedor, ele é um grande entrevistador e hoje está concedendo a honra de dar uma entrevista aqui na Vertical. Eu estou falando nada mais nada menos do meu amigo Jairo Roberto. Tudo bem, meu querido? Flavinho Silva, tudo bem? Só vitória. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui diante de você, do Flavinho Silva, que eu conheço como artista, como compositor, como alguém que voluntariamente tomou a decisão de se curvar diante da vontade do pai. E do amigo, né, meu irmão? Amigo, já te vi roubando, cara. Eu vou contar os teus podres aqui daqui a pouco. Daqui a pouco, eu vi ele roubando mendigo. Eu vi ele roubando mendigo. Mendigo. Depois da vinheta, tu fala dos meus podres, cara. Fala a vinheta aí que tu vai saber. Jairo Roberto, é um prazer enorme te receber aqui na Vertical Podcast para falar um pouco da sua história. Você que é um grande comunicador, já te conheço há mais de 30 anos e num determinado momento, logo no início da minha carreira como compositor, como músico, como artista, você acrescentou bastante. Você trabalhou numa rádio onde nós demos os nossos primeiros passos, né, que chamou a atenção para todo o Brasil. Mas, enfim, eu quero falar de você, Jairo Roberto. Quem é Jairo Roberto? Cara, Jairo Roberto é um teimoso. Jairo Roberto é um teimoso. Jairo Roberto é teimoso. Um cara que entende as suas fraquezas, as suas limitações, mas não aceita simplesmente ser vencido pela maioria, ser vencido pelo poder do mundo, pela força da oposição. Então vai metendo o peito como se tudo dependesse dele próprio e se curvando como se tudo dependesse só de Deus. Então é um misto de fé e ação. Sabe aquele cara que pula de um penhasco e que vai dar um mergulho num oceano lindo no Caribe? O Jairo Roberto é o cara que pula do penhasco, mas não tem ideia de que o oceano está lá embaixo. A gente é assim, né? O brasileiro é assim, né? É verdade. E eu admiro muito, Jairo Roberto, essa tua ousadia, essa tua coragem, porque para fazer tudo que você faz, tem que ser corajoso, tem que ser ousado e tem que ser inteligente, né? E é notório. E a gente vê essa inteligência na maneira como você se comunica. Como é que você se descobriu um comunicador? Em que momento que você percebeu que tinha esse dom de comunicar-se da maneira que você se comunica? Eu não sei. Até porque, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fala sobre isso comigo, né? Muita gente que me conhece, muita gente que eu também conheço, mas muita gente que me conhece sem que eu soubesse da existência dela. Então, assim, eu não descobri esse comunicador. Eu não vejo esse Jairo. Eu abro a boca e saio falando, de improviso, preferencialmente de improviso. Eu não gosto de roteiro, eu não gosto de ponto eletrônico. Às vezes, assim, alguém chega para mim e fala assim, olha, eu queria que você botasse a voz num vídeo que eu estou fazendo aqui da minha empresa, ou qualquer coisa do gênero.
Aí eu vou te mandar o que o cara fez lá nos Estados Unidos, ou fez lá em São Paulo, ou fez lá não sei aonde, pra você ter uma ideia. Eu falo, não quero ver, não. Mas você não quer ver? Aí tem gente até que acha que é orgulho, mas você não quer ver? Arrogância, né? Acha que é arrogante. Fala, não quero ver, não. Porque se eu for olhar o que ele fez, pode ser que isso me influencie. E eu quero olhar com os meus olhos, interpretar com o meu entendimento e carregar o que vem de dentro, eu quero colocar para fora do meu jeito. E tem um propósito, né? Nada acontece sem um propósito, muitas vezes propósitos que a gente fica conhecendo depois, e muitos deles que a gente ainda vai descobrir, inclusive depois de passar por esse período aqui. Mas eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando, e isso não estou batendo no peito dizendo que sou eu. Não. No tempo da FM O Dia, nos anos 90, 1996, 97, quando você, com o Grupo 100%, explodiu no Brasil, você com o Grupo 100% e mais uma galera, sim, né? Catinguelê, Soueto, Molejo, Morenos, Exalta Samba, enfim. Quando aquele boom aconteceu, movido por aquela rádio no Rio de Janeiro que conseguiu alcançar audiência de televisão, audiência essa que até hoje não foi batida num país desse tamanho. É verdade. Uma vez aconteceu uma coisa. Eu fazia um programa de 10 da noite às 2 da manhã, que era para ser um programa para brigar com o último espinho que restava na disputa de Ibope com a Rádio 98. Então tinha o Good Times 98. E o João Carlos, junto com o falecido amado Eduardo Andres, falaram assim, olha, vamos inventar um programa, tocar só pagode romântico e dar recado de amor romântico. Naquela época não tinha o WhatsApp, tinha o Torpedo, né, que era o SMS. Sim. Então o nome do programa era Torpedos da FM O Dia. Só que o celular era uma coisa que estava nascendo ainda. Naquela época eu tinha o meu primeiro Motorola 725, um tijolo desse tamanho. E aí as pessoas ligavam para a rádio, os atendentes ficavam de headset, anotavam os recados e levavam os recados para mim. E eu era honesto demais, jamais eu lia um recado antes de abrir o microfone. Jamais. Eu abri o microfone com um papel na minha frente, ia lendo e ia respondendo de forma humorada, de forma irreverente. E no primeiro dia de programa eu já falei, olha... Que perigo, hein? Tua sogra tá te perturbando? Ei, bota ela pra jogo aqui que eu vou arrebentar com essa coroa, rapaz. Não sei o quê. Eu comecei a imprimir um ritmo nesse programa que era completamente diferente do que a direção queria. E eu tomei esporros homéricos. Eu fui demitido um monte de vezes. E aí um dia, eu cheguei na rádio, e o João falou assim, vem aqui que eu quero falar com você. O João era o diretor. Era o coordenador artístico e o Eduardo Andres era o diretor. Naquela época a gente se comunicava por fax. E tinha um fax que chegou na rádio de um pai. Ele era motorista de ônibus. E ele estava dizendo no fax que a filha dele já tinha sido diagnosticada por alguns profissionais da área de saúde mental. E ela era uma pessoa que não falava, que não se relacionava socialmente com ninguém. Uma pessoa completamente fechada, travada. Introvertida, né? Introvertida. E o pai dela estava dizendo que ela começou a ouvir o meu horário na rádio. E aí o fax tinha metros de tamanho. E ele dizendo que na escola, na comunidade, na família, todo mundo foi notando que aquela menina começou a mudar. E ela falava as gírias que eu falava. E ela chegava na família e ficava, fala, Zé! E começava a falar as gírias, aquele jeito carioca que eu carregava pesadamente de propósito no ar. Sim. E aí o cara contou aquilo tudo porque era aniversário da menina. Você vai lembrar porque você foi nessa festa. Agora é que eu me toquei. Quando eu recebi aquele fax, quando eu vi aquilo, meu olho encheu d'água e o João fez o seguinte. Pegou todos os brindes da rádio e deu um exemplar de cada brinde da rádio para aquela menina. E tinha um programa na TV chamado FM O Dia TV, que eu era um dos personagens desse programa. E no dia do aniversário dela, a gente foi lá com a van da rádio, com cameraman, com tudo, e a gente levou o 100%, levou o Alô Som, tu não vai lembrar disso, lá em Bangu, Realengo, aquela região ali, Sulacap, aquela região ali.
E a gente invadiu a festa da garota com um monte de artista que na época era explodido. E os caras quando viram falaram, que isso? Por que eu tô te contando essa história? Eu tava no estúdio sozinho. Muitas vezes doido pra estar naquela noite agitada no lugar daquelas pessoas que estavam ouvindo. O cara que estava sozinho no estúdio conversando com o microfone como se fosse um maluco. Sim. E uma pessoa que tinha sido diagnosticada por diferentes profissionais da saúde mental mudou o seu modo de vida, mudou o seu modo de se relacionar socialmente, mudou a sua maneira, mudou a sua cabeça diagnosticada com problemas por causa de um Zé Ruela que estava dentro do estúdio sozinho, falando sozinho com o microfone. Aí, o grande comunicador Jairo Roberto, não vejo. Vejo que o Senhor estabeleceu um propósito por meio do qual aquilo que ele gostaria que fosse feito para amenizar a dor de alguém pudesse ser levado a efeito. Ainda ontem a gente estava na entrevista, eu estava falando sobre isso. Uma das coisas que mais me preenche o coração de estupefação é de repente você ver que tem uma coisa para ser ajeitada pelo Todo-Poderoso e aí ele fala, pô, preciso resolver isso. E ele mete a mão na caixa de ferramenta dele, que é imensa e variada, e ele puxa você. Pô, meu irmão. Ele puxa você e você faz aquela canção, e você escreve aquela poesia que vai virar música e que vai influenciar alguém, que vai conhecer um outro alguém, que vai formar uma família. Entende? Então não tem grande compositor, não tem grande intérprete, não tem grande comunicador, tem ferramentas. Eu costumo dizer, Jairo Roberto, que todos nós temos a condição de nos conectarmos ao Pai e, segundo a Bíblia Sagrada, né, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, está escrito que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, diretamente do Pai das luzes. Vem sim. Onde não há variação, onde não há sombra de dúvida. E todos nós, se nós nos permitirmos acessar, nós temos esse acesso. Sim. E se tivermos de fato conectados, nós fazemos o download e somos usados. Esse acesso, ele não está só disponível, ele é desejado. Sim. Só que Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Ele não vai chegar para mim, me pegar pela orelha e falar, vem aqui, que eu tenho isso aqui para te dar. Eu sou pai de 5 filhas, você conhece todas elas. Eu quero que tudo que eu venha a conquistar ainda na vida seja delas. Tudo de positivo. Ainda que sejam experiências, ainda que sejam conceitos positivos adquiridos através das adversidades. Eu quero que elas herdem isso. Fala, olha, eu fui por aqui e doeu muito, mas eu aprendi isso. Então vai direto aqui, que é para não passar pelo que eu passei. Exatamente. Deus é assim. Ele é pai, né? Ele quer que eu herde tudo dele. Ele é meu pai, meu irmão. Deus é todo-poderoso, Deus é o máximo, Deus é Elohim, mas sabe qual é? Eu descobri que a maneira que ele mais gosta de ser reconhecido por nós, sabe como? Pai. Pai. Sabe? E eu, com todas as imperfeições que eu tenho, eu testifico que um pai faz qualquer coisa por seus filhos. Não faz, ali? Faz. Inclusive, ele até deixa que você, às vezes, tenha suas próprias experiências para que você coloque em prática, de fato, o livre-arbítrio. Mesmo ele sabendo que você pode se prejudicar, ele avisa, mas ele não toma a decisão por você. Não toma. Mas ele dá o toque, ó. Existem 2 caminhos, o bom e o ruim. Escolhe o bom. Mas se você escolher o ruim, o que ele pode fazer? Eu aprendi que Deus não está preocupado que a gente faça só o que é certo. Porque ele sabe que a gente não tem essa capacidade. Mas ele está preocupado em influenciar a gente para que as nossas decisões sejam acertadas.
Ou seja, eu não saio por aí tomando decisão. Eu paro, pondero, penso, pergunto, inquiro, coloco meu joelho no chão. Então, eu sou casado com a Aline há 32 anos. 32 anos. No Dia dos Pais eu assisti um discurso na igreja em que uma mulher falou a respeito de não dar desculpas para ajudar a mulher nas tarefas dela. Pô, não é para dar desculpa para ela. Isso aí é tua obrigação como provedor da família, como o cara que é mais forte. Você não é mais forte para bater na mulher, é mais forte para servir. Eu sou proteger. mais para proteger. E aí eu aprendi coisas que eu já sabia. Mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, caraca, eu dei tanto migué na Aline. E aí, depois de tanto tempo de casado, eu olhei para mim mesmo e falei, pô, tu tem que mexer nisso aí, cara. Você tem que resolver isso. Você tem que reformar a tua maneira de... Não pode dar migué nela. Então, a gente está num constante aprendizado. Agora, eu posso fechar minha porta e falar, não, meu irmão, já faço pra caramba, tem mais é que se virar. Eu posso fazer isso, não posso? Eu tenho essa liberdade, o livre-arbítrio. Mas o que eu acredito é que o Senhor queira me levar a essa reflexão para que as minhas escolhas sejam sábias. Qual é o sábio? Pô, não posso fazer isso com a minha mulher, meu irmão. É verdade. Até porque, Jairo, ela já é guerreira de me aturar, né? ela merece um troféu do tamanho da taça Guanabara. Mas eu recorro sempre à Bíblia. Depois que eu tive um encontro com a sabedoria milenar, eu recorro sempre a ela. Embora eu busque também informações em outras fontes, mas a minha fonte principal é a Bíblia. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente se fará. Irmão, cada migué vai chegar um momento que você vai pagar por aquilo ali. Você vai colher o fruto daquele plantio. Mas pela misericórdia de Deus, você caiu na real, caiu em si. Caramba, dá tempo de consertar. Deixa eu mudar o adubo. Exatamente. Deixa eu botar uma cobertura aqui. Botar um calcáriozinho, botar uma água e tal. Eu corrigi porque ele me abriu os olhos. Aí, o que acontece? A minha colheita vai ser diferente. Com certeza. Porque eu corrigi o plantio. Interessante, né? Interessante essa tua veia aí de agricultor. Mas sabe o que acontece? Não tem, como dizia o nosso amigo Stallone, não tem escapativa. Não tem como escapar, cara. Você vai dar migué no Senhor? Não tem como. Vai chegar lá na porta do céu e falar, escuta, deixa eu te dar uma ideia aqui. É que eu sou amigo do Supremo, não tem migué, meu irmão. Então, eu quero o melhor para mim. Não sei o que é melhor para mim. Não sei. Eu pergunto, eu pesquiso, eu busco, eu bato, eu procuro, eu peço e vou encontrando. Na realidade, nós temos um manual que diz o que é melhor para nós, né? Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Mas, devido ao banquete que as distrações nos apresentam, às vezes a gente fica meio turbado, sem saber o que é o bom, o que não é. Mas Deus é misericordioso e Ele entende a nossa limitação humana e age com misericórdia. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar de empreendedorismo. Você saiu da FM Dia, foi para a Rádio Mania, mas antes disso, o que você fazia? O que te levou a seguir esse caminho aí, antes de você se tornar um comunicador, que você não se acha nada, mas você sabe que, assim como Deus criou o universo através do poder da palavra, Ele colocou esse dom em você e através da sua palavra você teve a certeza de que uma menina teve um diagnóstico modificado por conta da palavra que você, bem-humorada, que você liberava naquela rádio. Mas antes disso, você teve outras inspirações, outras aspirações.
Conta um pouquinho. Esse exemplo que eu acabei de falar foi eu citei um dos exemplos de muitas coisas que eu vi acontecer depois que aconteceram, na verdade. E aí foi caindo a ficha, né? Aliás, quem é dessa geração nova não sabe nem o que quer dizer cair a ficha, porque não tem mais ficha para cair. Mas foi batendo, assim. E eu sempre fui palhaço. Eu sempre fui... Às vezes, eu acho que na minha juventude eu era convidado para ir para as paradas por causa das besteiras que eu falava, que eu fazia. Então, na minha juventude, na mais tenra idade, eu imitava todo mundo. Eu imitava o Chacrinha, eu imitava o Silvio Santos, eu imitava os desenhos animados, eu imitava o comercial da televisão, eu imitava... E isso fazia de mim um cara muito popular, no bairro, na escola, entre as meninas, que eu morria de vergonha. E aí todo mundo falava, pô, cara, tu tem que entrar por esse caminho aí. Eu falava, pô, tá maluco. Eu imitava os caras narrando futebol, eu imitava os caras da Rádio Cidade. E aí todo mundo falava, não, pô, tu tem que... Jairo, pô, será que tu não enxerga? Tu tem que ir por aí. Eu falava, pô, tá maluco, rapaz? Quem um dia vai abrir a porta pra mim? Eu falava, não, entra, senta aqui, fica à vontade. E de tanto ouvir os outros, eu comecei a querer fazer isso. E eu fiquei tentando por muito tempo. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu fui para Recife com os meus pais. E um belo dia eu sumi, desapareci. Saí de casa de manhã, voltei ao entardecer. E eu entrei na TV Globo lá de Recife, comecei a conversar com os caras, falando, não, eu sou do Rio, queria adesivo que eu vou levar de lembrança. E os caras ficaram conversando comigo um tempão, queriam que eu fosse trabalhar na TV naquela época. Eu só não apanhei, não sei nem porquê. Eu sumi, desapareci, sozinho. Eu devia ter 14 anos de idade aproximadamente. E assim, essas coisas foram acontecendo, E olha lá, é possível. E aí eu fui tentando trabalhar em rádio, fui tentando me enveredar por esse meio de comunicação artístico. E simplesmente surgiu, aconteceu. Você fez alguma formação? Fiz depois, eu fiz faculdade de comunicação quando já era macaco velho. E assim, eu olhava na faculdade e eu ficava, pô, não é nada assim, cara. Pô, ao vivo é completamente diferente, mas não podia explanar, né? Sim. Eu falava, não, professor, isso aí, tal. Mas eu já era profissional, já experiente demais quando eu fiz a faculdade. Tanto que eu não me formei. Pra quê? Pendurar na parede só? Sim. Eu tive que deixar para lá, até porque eu não dava conta de cuidar da família, do trabalho e da faculdade. Mas foi surgindo. E além da inspiração, você vai convivendo, vai aprendendo, né? Na medida que você faz, você vai aprendendo. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz. E tem alguém que você tenha se inspirado, tenha modelado, assim, para desenvolver essa tua versatilidade? Quando falo em versatilidade, eu me lembro logo do Bezerra da Silva, né? Provando e comprovando a sua versatilidade. Mas sempre tem alguém que a gente se espelha, né? Você tem alguém que te influenciou? Tinha, sim. Na época da Rádio Cidade, dos anos 70, 76, 77, 78, foi a maior revolução do rádio, acho que na América Latina. E tinha um cara chamado Jaguar. E eu imitava ele, cara. Eu imitava ele e todo mundo falava, caraca, Jairo, você é igual o cara. Sabe o que eu fazia? Naquela época, eu ligava pro... Eu não me lembro dos primeiros números, porque era um negócio muito CETEL e CTB, mas o terminal do telefone era 1029. Eu ligava para os caras falavam com os locutores e eu conversava com eles. Não, eu vou ser locutor, eu vou trabalhar aí na Rádio Cidade e tal. E muitas vezes eu chorava que nem uma criança no telefone. Eu falava, pô, eu vou trabalhar aí. Eu escutava os caras tocando as músicas que eu me amarrava, eu ouvia os caras fazendo aquilo, eu falei, gente, eu tenho que fazer isso. Chorava igual uma criança porque não estava lá fazendo. Fui lá e fiz. Simples assim. Fui lá e fiz, mas... assim, é a mesma coisa que você olhar pro cara que tá lá em cima da montanha tremulando a bandeira. Você olha e fala, que lá, o cara tá lá em cima da montanha, pô. Tá fresquinho aí em cima? Vai lá e sobe. Tem um preço muito elevado, mas eu consegui. Então, os exemplos dessas pessoas me inspiraram. E eu fico pilhado assim, tem muita gente vendo o que você está fazendo.
sem que você perceba. Sim. Tem muita gente olhando para você, ouvindo você, e tu nem sabe. Um dia esse véu é ligeiramente aberto, aí tu vê uma fresta de luz passando assim, você fala, ia lá, cara! Então acho que esse é o grande segredo. Se esforçar para fazer as coisas certas. Maravilha. Tá aí, ó. Se esforçar para fazer as coisas certas. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, porque né, não é toda hora que o Zé vem aqui, não, né? Mas daí pro podcast Fala Zé. Teve uma etapa, né, a ser percorrida, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi você sair da rádio, aquele glamour, né? Aquelas facilidades e de repente ter que montar tudo novo. Tudo bem que a gente tem uma vantagem que a tecnologia nos proporciona, mas mesmo assim todo começo ele precisa de um derramamento de suor, né? Conta aí como é que foi essa mudança da visibilidade das rádios para o seu próprio canal, para o seu próprio podcast. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque essa mudança, ela ocorreu junto com várias outras mudanças. É a mesma coisa que você tentar narrar uma avalanche, do ponto de vista de uma das pedras que está rolando. Tem um monte de coisa mudando simultaneamente. Sim. E aí você vai falando, olha, agora eu acabei de dar uma quicada aqui num ressalto que tinha, passei por cima de um coqueiro, olhei lá embaixo, tinha um bem-TV paquerando uma pomba. Quer dizer, você vai vendo versões próprias de uma mudança múltipla. Então, assim, o rádio me deu alguns privilégios. Por exemplo, eu vou voltar no teu podcast, eu vou fazer tudo que você está fazendo aqui. Não tem problema. Eu estou pensando, inclusive, em levar esse aparelho para botar lá, porque eu gostei. Eu tive a oportunidade no rádio de ver carreiras nascendo. Eu vi a tua, no 100%. Eu vi várias. E assim, eu acompanhei os caras crescendo. E aí, às vezes, eu tava na televisão, ia lá, cara. Olha lá aquele maluco que desenrola comigo, conversa comigo. A gente já chorou tantas mágoas, tantos caraminguais juntos. Aí tu vê o cara na televisão, o Faustão falando dele, o negócio do Gugu, a pegadinha do Gugu. Fala, caraca, lá onde é que o cara chegou, meu irmão, que maneiro. E aí você acaba criando laços de amizade com pessoas que o mundo vê com a lente do glamour, que você não usa, porque você está acostumado com o outro lado. Isso facilitou a minha vida como empreendedor? Facilitou, porque eu tinha amizade com muita gente, conheci a história de muita gente, participei da história de muita gente. Então, isso me ajudou muito. Tem me ajudado muito. Agora, eu vi fenômenos acontecerem que, assim, às vezes eu falo assim, cara, que isso? Já aconteceu de eu estar no supermercado e a pessoa fala assim, e você é o cara do podcast? Pô, maneiro! Como assim? O cara do podcast, é isso mesmo? O podcast, a rádio é ampla, é de todo mundo. O YouTube você tem que entrar lá, você tem que provocar uma ação para o cara entrar, se inscrever. Call to action. Exatamente. E aí é uma coisa que a pessoa tem que descobrir que você está lá. Preciso que você fale um pouco mais disso aí. Me ensinar a mexer nessas ferramentas. Porque, afinal de contas, a intenção de te chamar para cá foi para que você ensinasse para a nossa audiência. Porque tem muita gente que está aqui nos assistindo que quer fazer isso, que acha legal fazer isso, que vê uma possibilidade, mas não tem a mínima noção, inclusive eu. Como chamar a sua audiência para ação? Como despertar esse interesse? Como se tornar interessante sem ser interessado? Cara, isso é difícil, né? Isso é difícil, porque você falou uma coisa que tem tudo a ver com isso. O mundo está cheio de distração.
Então tem um monte de coisa idiota que chama a atenção de milhões, mas aquilo ali não edifica em nada, não constrói em nada, pelo contrário, te desfoca daquilo que de fato... Então eu continuo acreditando, por exemplo, no meu podcast é 100% artístico. Eu levo lá pessoal da televisão, da música, do rádio, do teatro, e eu foco na história de superação, eu foco muito na capacidade que a cultura tem de reescrever destinos. Quantas, não vou citar nomes aqui, porque nem precisa, mas quantas a gente viu cercado de fuzil, pistola, radinho, pino, papelote, e os caras despontaram para uma vida dos sonhos de todo jovem de periferia, mas traçando um caminho completamente diferente. Então, eu exploro muito isso. É um trabalho que é a diferença entre você ter uma carreta de 3 eixos e ter um carrinho de mão. Eu estou no carrinho de mão, mas eu estou carregando verdade. Eu estou carregando verdade. Demora. Mas eu acho que a autenticidade não tem escapativa. Né? Quem é de verdade sabe. Tem um velho ditado que eu conheço de um filósofo, pensador, de Marechal Hermes, Jairo Roberto, que ele diz o seguinte: quem é cachorro um dia late. Meu irmão, eu posso chegar aqui, botar maior banca, botar florito. Um dia vai latir. Um dia vai deixar escapar um pedaço. Então, ser autêntico, ser verdadeiro, numa causa que seja justa, nobre, digna, edificante, que tenha o desejo mesmo de modificar para melhor destinos individuais ou de comunidades, de multidões, enfim. Eu acho que isso ainda rola. E assim, a gente pega os cortes, né? Pega um corte do que o cara diz. Um dos cortes que me tem dado muito retorno de uma entrevista que eu fiz, já, acho que uns 2 meses, foi do Ron Jacoff, o cara que fazia o cabeção da Malhação. Aquele garoto com 16, 17 anos, você viu? Aquele garoto se deslumbrou na TV, se deslumbrou com essa vida de distração. Não tinha internet ainda. Não tinha as redes sociais, mas a distração e o descaminho havia. E ele se perdeu. Se perdeu com bebida, com outras substâncias e tal, e está procurando se encontrar de novo. E aí eu pego aqueles cortes, pode ser que você olhe e fale assim, olha lá, está apelando, está aproveitando a história triste do cara para ganhar like. Você pode interpretar, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você interpreta. Eu estou usando aquilo para que o teu filho não entre nessa roubada. Exatamente. Eu estou usando aquilo para que a amiga da minha Duda, mais nova, que tem 19 anos, não embarque numa roubada dessa. Então, a gente vai construindo assim, eu acho que isso funciona. Essa semana, Jairo, eu fiz uma entrevista com o Leandro Brito. Uhum. E eu falei algumas coisas ali que talvez vai causar algumas polêmicas. Mas a intenção foi justamente essa. Mostrar, para quem teve a oportunidade de assistir aquela entrevista, que tudo na vida tem um preço. Tudo na nossa vida é uma semente. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, meu irmão. Aquilo que você planta, você vai colher. E eu colhi algumas coisas por conta do que eu plantei. Mas, para a honra e pela misericórdia de Deus, eu me restabeleci, eu me reinventei e hoje eu estou aqui traçando um novo caminho, né? Um caminho, Deus, na sua infinita misericórdia, recalculou a minha rota, porque o GPS dele é fantástico. E agora eu estou tendo aqui o privilégio de entrevistar Jairo Roberto. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Posso rasgar o verbo? Sim, porque vai ser editado mesmo. Então, eu vi o 100% surgir. Abre a roda que o pagode agora vai ferver. Eu vi a sua trajetória, eu vi de perto, a gente riu muito, a gente fez alguns programas ao vivo
em rádios que tinham uma audiência absurda. Foi assim que eu vi você roubando o mendigo lá em frente à Fê no Dia. O programa que era para acabar 10 horas da noite, acabou acho que quase 3 da manhã, e a gente ficou de resenha lá em frente ao prédio do Jornal Dia. Aí veio um mendigo, naquela época não tinha cracudo, porque não tinha crack. O mendigo vem todo esfarrapado. A gente conversando lá embaixo, o cara abriu a mão assim com as 3 moedas de R$1. 3 moedas de um? É, por aí. Tinha umas moedas na mão do cara, assim, pedindo dinheiro. Aí o Flavinho olhou pro mendigo, viu com aquela mão aberta, pum, pegou as moedas dele e saiu correndo. Eu ria pra caraca. Então, eu vi essa história acontecer. Eu me lembro de uma vez que o Flavinho chegou na rádio que eu trabalhava, eu não sabia qual era a rádio, eu não lembro. Aí o Flavinho estava com a roupa assim, de um esporte que eu não me lembro qual, americano. Aí eu olhei. E para botar pilha no Flavinho, para sacanear o Flavinho, eu falei, amigo, camelô também tem que comer, né? Para botar pilha nele, botando pilha nele, que aquilo era de camelô. Só que eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Ele falou, Jário, deixa eu te falar uma parada. Se eu, vestido como tô, pegar o trem de Belfort Roxo, todo mundo vai ver que é do camelô, mas em cima do palco, cantando, aparecendo no Faustão, eu acho que é autêntico. Eu falei, comecei a rir, porque era de camelô mesmo. E aí eu ri pra caramba, porque eu fiz pra botar uma pilha. Então, assim, por que eu tô te contando isso? Isso eu vi... Porque você tá querendo me esculhambar no meu próprio podcast. Não. Eu vi isso acontecer com você e com muitos outros artistas, mas uma pergunta especificamente para você. Você acha que foi por isso que eu convidei você para ir no meu podcast? Claro que não. Você acha que foi porque nós fizemos algumas músicas juntos, uma que tocou no Big Brother, ou porque a gente fez música junto a gente fez música junto no estúdio da FM Dia. É verdade. A gente fez música na casa da minha falecida sogra. Mas você acha que foi por isso? Não, foi por... Pelo sucesso que a gente... Eu me lembro que a gente foi contratado pelo Sávio. O Sávio foi lá na rádio e me contratou para toda segunda-feira fazer promoção numa roda de samba, toda segunda-feira em Nova Iguaçu. No dia que eu fui pela primeira vez com ela, botei ela dentro do carro, com a Aline, falei, nós estamos saindo de casa agora para ir em Nova Iguaçu, segunda-feira. Olha o preconceito. Para fazer uma roda de samba, vamos ouvir uma historinha para boi dormir e vamos voltar para casa. Por quê? Porque na terça-feira o cara tem que acordar 4h30 da manhã para pegar o trem para ir para Central do Brasil trabalhar, não sei o que. Quando a gente chegou pela primeira vez no clube, como é que era o nome do clube? Esqueci. Iguaçu Esporte Clube. Quando eu olhei, meu irmão, a fila fazia assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Bolsa Família? E aí eu fiquei lá alguns meses, ou talvez mais do que meses, e toda segunda-feira ninguém andava. Eu tinha dificuldade para parar meu carro lá dentro e tal. Mas não foram essas experiências que me fizeram convidar você. Você tem muito mais para ensinar por ter enfiado o pé na jaca e aprendido e reconhecido que foi salvo, que teve a sua história reescrita. O mundo diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Escreve certo por linhas que tu não enxerga. O torto é você, não a linha. Não é você, o Flavinho, não. Você que eu digo é a gente. É o ser humano, né? Então, você, o Flavinho, meu amigo, que roubou o mendigo, que fez música comigo, ele foi convidado para ir no meu podcast e não foi por causa disso. Foi para mostrar para todo mundo o seguinte, olha aqui, essa história de superação. Olha o espelho que eu trouxe aqui para você se enxergar. E detalhe, eu nunca mais roubei ninguém, nem mendigo. Aquele mendigo, rapaz, coitado. Ele não tá salvo por causa daquela moeda que tu tirou dele. Tá salvo. Mas entende? Você tem muito mais para ensinar. Pô, Jairo, de onde veio o grande comunicador? Não tem grande comunicador nenhum. De onde veio o grande reinventado, Flavinho? Não tem grande nenhum. O Senhor fez. O Senhor estabeleceu esse outdoor, esse painel de LED, para ser visto. A luz de Cristo, ele diz que eu sou a luz do mundo, que eu vim ao mundo, e o mundo não reconheceu a minha luz. Né? Não foram exatamente essas palavras, mas esse sentido. Sim. Eu resplandeci sobre as trevas, e as trevas não me reconheceram como luz. Então quem faz é o Senhor. A tua história está sendo contada por mim, foi contada diversas vezes, inclusive no meu podcast. E eu estou contando aqui de novo, porque é uma maneira de pegar essa luz e colocar sobre as trevas, dizer, olha, não tem só esse buraco aí não, parceiro. Exatamente. Você falou uma coisa interessante. Se nós olharmos para
para a Bíblia Sagrada, o homem que foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu algumas atrocidades que a própria Bíblia condena. Adultério, assassinato, traição. E, no entanto, o coração dele é segundo o coração de Deus, porque ele tem a capacidade de se arrepender, de perdoar e jamais errar naquilo que ele errou uma vez. Ele nunca errava duas vezes no mesmo erro. E eu creio que essa história, o que aconteceu com outros personagens bíblicos também, isso é para mostrar que nós somos humanos, somos limitados, mas tem sempre uma esperança, a gente tem sempre alguém que vai recalcular a nossa rota. É bem verdade que a lei da semeadura, ela é implacável. Você plantou, você vai colher. Porque a gente está falando do rei Davi, o maior rei da história de Israel. Ele pintou e bordou, pagou por tudo que ele fez, mas o final da vida dele foi um final exemplar, tranquilo, morreu com longos dias de vida, morreu tranquilo, em paz, ainda deixou uma herança para o seu filho, para o Salomão, deixou 40 anos de tranquilidade, foi só administrar. E isso é o que a gente pode fazer também. Não importa como é que a nossa história começou, mas sim como é que ela vai terminar. E você pode reescrever uma nova história para a sua vida e deixar uma herança para os seus filhos. Né? Eu tenho 5 filhas. Eu as amo incondicionalmente. Eventualmente, algumas delas fizeram coisas que me deixaram com vontade de pegar a cabeça dela e bater na parede até arrebentar. Por que eu não fiz isso, Flavinho? Porque eu amo minhas filhas. Minha filha não é aquela besteira que ela fez. Quem está dizendo isso? Quem está afirmando isso? Um cara cheio de limitação, que é menos do que o pó da terra. Né? Que não tem capacidade intelectual de entender todas as coisas de um contexto no qual ele próprio está inserido. Com toda essa limitação, eu tenho um amor incondicional, eu estou falando de mim não como exemplo. Isso se aplica a todo mundo. Com todas as limitações, eu quero tão bem as minhas filhas que eu não considero o que elas fizeram, mas o que elas representam e aquilo que elas poderão vir a ser. Quanto mais o meu pai que está nos céus. Sabe o que acontece? Eu tenho uma neta chamada Isabela, ela fez 4 anos agora. E a Isabela, a minha filha Juliana se separou, então a Isabela fica uma semana na casa do pai e uma semana com a gente. A Juliana voltou a morar conosco. E a Isabela é muito grudada com o vô. E eu ensinei a Isabela tudo sobre Jesus Cristo. A Isabela, quando a gente vai sair, ela fez 4 anos agora, em julho, ela fala assim, você acha que a gente vai sair sem fazer oração, vovô? Não é, Aline? E ela faz oração com a gente. E ela me acompanha em todas as coisas que eu faço na igreja. E a Isabela, ela consegue, apesar de ficar de 15 em 15 dias conosco, ela consegue ser uma referência na igreja que a gente frequenta. Todo mundo gosta dela, todo mundo fala bem dela. E ela fez uma coisa nessa semana passada, que a gente ia sair de casa, ela falou, vamos fazer oração, vovô. Eu falei, vamos. Eu falei, você escolhe quem vai fazer. Ela olhou para a mãe dela, que se afastou. Aí olhou para a mãe dela e falou assim, mamãe vai fazer. E sabe quem fez a oração naquele dia? A mãe dela. Peraí, cara. No que a Isabela pode se transformar? Isabela só tem 4 anos de idade. No que ela pode vir a ser? Ela fez a mãe dela fazer oração, cara. Ela tem 4 anos. Ensine o seu filho. Entende? Entende? Ensina a criança. O que eu estou fazendo com a Isabela, Flávio Silva? O que você está fazendo com as pessoas que assistiram aquela entrevista que você concedeu a mim. O que você está fazendo com as pessoas que te viram lá atrás.
estão te vendo hoje. Eu teve uma época que eu fiquei com raiva de você. Quando eu descobri que você fazia coisas que eu falava, pô, eu não acredito. Muitos anos atrás. Eu era muito reservado, né? É. Mas eu descobri, eu falei, pô, meu irmão, fiquei com raiva de você. E nunca te disse isso. Acho que nunca te disse. Se eu disse, eu esqueci. Tá aí uma grande oportunidade. Você me perdoa por ter despertado no teu coração esse ódio, essa raiva de mim? Você se perdoou? Eu me perdoei. Então, amigo, como é que eu posso dizer pra você que não te dou aquilo que eu peço todo dia? Maravilha. Como que eu vou ter cara pra botar meu joelho no chão? Algumas vezes, a minha mulher tá aqui, é testemunha. Algumas vezes eu não marco só o joelho, não, eu marco a testa também. Porque eu coloco o joelho no chão e a testa. Já aconteceu até de tirar foto e ver uma bola vermelha aqui, de estar com a testa encostada no chão. Assim, num ato de me submeter voluntariamente, assim, prevaleça. Não eu, prevaleça. Tô aqui, ó, com a cara no chão. Como é que eu vou chegar e falar, pô, me perdoa, meu velho? Se eu chego pra você e falo, não, o que você fez eu não perdoo. Como? Mas o seu perdão é importante, porque às vezes a gente comete a hipocrisia de pedir que Deus nos perdoe se a gente não é capaz de perdoar o outro, né? A minha mulher fez uma coisa. Desculpe te cortar. Não, você... A minha mulher fez uma coisa, ela não sabe disso. Foi no sábado. Ela falou assim... Eu jejuei de sexta para sábado. Aí quando terminou o meu jejum, a minha filha Mariana, que comprou o teu barulho, que falou, pai, ele tá de fone, por isso que ele não falou contigo. Eu falei, tá metido pra caralho. A Mariana falou, pai, ela trabalhou a semana inteira, falou, pai, eu preciso malhar, me leva pra academia. Nós fomos pra academia no sábado. Quando eu cheguei em casa, a Aline falou, ai, me tira de casa. Eu não aguento mais, me tira de casa. Vamos dar uma volta, nem que seja na praia. Aí eu fui dar um rolê com ela na praia. Nem que seja na praia? É, nem que seja na beira da praia de carro e tal. Aí eu fui dar um rolê com ela. Quando eu cheguei sábado, tava, nossa, gente, pra caraca na rua. Eu falei, Aline, queria te agradecer por ter me trazido pra esse furdúncio aqui. Mas pra qual praia você foi? Fui pro Recreio, pertinho de casa. Tá, pensei que você fosse pra ilha do governador. Né? Não, eu não tenho muita amizade com o governador, nem vou na casa dele, quanto mais na ilha. Aí quando a gente estava voltando, a praia assim, ó, anoitecendo, aí teve um momento, na Avenida Luz Costa, na Sernabetiba, que eu parei para um cara atravessar, e o cara tava de muleta, com a perna toda, eu não sei o que aconteceu com ele, mas tava de muleta, e com um copo de bebida na mão. E aí eu parei e a gente fez sinal assim com a mão para os carros pararem, algumas pessoas também, motoqueiro e tal. Aí parou, uns ficaram buzinando, aí o cara veio atravessando devagarinho, de muleta, com um copo de bebida na mão, e a Aline falou, caraca, o cara não se aguenta em pé, Jairo. Olha só que situação, ainda com um copo de bebida. Quer dizer, se não tem alguém com a iniciativa de parar para ele atravessar, ele podia ser engolido pelos carros. Eu falei, Aí a Aline falou assim, mas por outro lado, olha o que a Aline falou, por outro lado, vai saber o que tem naquele coração, né? Vai saber o que tem ali dentro. Vai saber o que o levou a estar com essa muleta e por que ele está com aquele copo. Flavinho, todo mundo quer encontrar o que você encontrou. Rapaz... Só que não sabe aonde. Às vezes, falo, pô, vou cheirar esse bagulho que eu vou encontrar essa plenitude que eu estou buscando, de repente, aqui. Ou de repente aqui. Ou de repente aqui. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, assim, pode ser que tenha oportunidade de ver que não era ali e era aqui, como você teve, como eu tive. E pode ser até que não dê tempo. Mas assim, se eu tive a oportunidade de ver que não era aqui, mas aqui, irmão, eu vou ser o rebatedor. O pessoal da área técnica sabe o que é isso. A luz está aqui. Se eu usar um rebatedor aqui, essa luz que está aqui, eu vou fazer ela chegar lá. A luz não é minha. Eu só estou rebatendo. Como você está fazendo. Como você faz todo dia no WhatsApp. Como você faz com as pessoas que te cercam. Então, todo mundo está em busca de plenitude, de alegria, de felicidade. Tem gente que está procurando no lugar errado. Só isso é a diferença. É, verdade. Não encontrou ainda. E assim, não existe nenhum beco sem saída.
Não existe nenhum mal que não possa ser resolvido por alguém que chega para um cara que está há 4 dias deitado numa sepultura e que a própria família fala assim, pô, deixa ele lá, porque já está fedendo. E aí o cara chega lá na porta e fala, Lázaro, levanta e vem para fora. E o cara levanta, depois de estar 4 dias morto. E o cara levanta e sai andando. Se alguém fica pensando numa experiência, essa é a minha visão, a visão do Jairo. Imagina que tem um Jesus Cristo e tem 12 caras que andam com ele o dia inteiro, todos os dias. E vê esse cara levar, expulsar espíritos imundos, ver curar cego de nascença, ver um monte de coisa acontecer. Aí um belo dia, quando você tá no final do dia, cansado pra caraca, voltando pra casa, você entra no barco e ele também tá cansado, porque ele é Deus, mas está sob o limite do físico, ele está cansado, chega lá na popa do barco, deita e vai dormir. Aí abre uma tempestade que joga o barco para um lado e para o outro. E você que está entre aqueles 12, passando dias, anos da sua vida, vendo fazer milagre todos os dias, você chega para ele e fala, ô Senhor, nós vamos afundar, cara. E tu vai ficar aí dormindo? E aí ele levanta a mão e fala para a tempestade, cala-te. E fala para o vento, aquieta-te. E aí aqueles 12 que passaram anos vendo ele fazer milagre todos os dias, entre eles falam assim, quem é esse? Quem é esse que ele manda e o vento fica quieto? Ele levanta o braço e manda e o mar fica liso. E a tempestade para. Quer dizer, por que eu estou dando esses exemplos do Lázaro, da tempestade? Por que eu estou falando do homem que era cego de nascença? Jesus, filho de Davi. Mas ele não era filho de José e de Maria? Por que ele falou que era filho de Davi? Porque estava escrito, já tinha sido divulgado, que ele seria descendente da linha de Davi. O cara era cego, mas ele enxergava. Mas não era surdo, né? Era cego, mas não era surdo. E aquele homem foi curado de uma cegueira de nascença. Por que eu estou dando esses exemplos? É o teu beco que é sem saída? É o teu beco? É o teu poço que não tem para onde sair? Pô, o cara estava morto há 4 dias, irmão. Ele levantou e saiu andando. A filha de Jairo, meu xará, Talita Cumen, que traduzido significa menina, levanta. Ele levantou da morte. O cego de nascença passou a ver. E foi levado até lá no Sinédrio, lá no governo. Falou, o que está vendo? Estou vendo. Mas como é que foi? Não sei, estou vendo. Foi ele que fez. Então, a tua vida é um beco sem saída? Não é. Se creres. Tudo é possível àquele que crê. Pois é. Tudo. Tudo é possível àquele que crê. Crer é difícil. Tudo é bom quando tudo vai bem. Crer sem ver, né? Pois é. Quando tudo vai bem, é maneiro. E aí, Jairo, como é que tá a conta bancária? Maneira. Como é que tá o trabalho? Bacana. Como é que tá a família? Maravilhosa. Como é que tá? Bacana. E os pepinos? Não sei. Não gosto. Não cultivo pepino. Aí é maneiro. Aí é maneiro. Agora, e quando não é? Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo, isso é somente uma canção. Ao vivo é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior, já dizia o Belchior. Ou então, como o Zé Ramalho dizia, na tortura toda carne se trai. E normalmente, displicentemente, o nervo se contrai. Essa é a visão do mundo. Quando tudo vai bem, é maneiro crer. E aí, Jairo? Pô, tô cheio de fé e gratidão. Por quê? Pô, tá tudo certo. E quando tudo dá errado? É aí que tem que crer, amigo. Você tem que crer que você vai sair daquela situação, que tudo vai passar. Porque nada, nenhum sofrimento é eterno. Nem a morte. Quer dizer, sobretudo, a morte. Quem disse? A morte é apenas o início. Quem disse? Posso contar uma experiência para você? Eu nunca contei isso. Eu tenho vergonha de contar o que eu vou contar agora. Sério? Então, a exclusividade, hein? Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Só aqui na Vertical. Fica à vontade, Zé. Na minha juventude, eu tinha sido um jovem convertido, mas eu tive muitos motivos para ser uma pessoa rebelde, revoltada. Coisas de família, coisas da infância, da juventude. Então eu me afastei muito. E teve um dia que eu estava na casa dos meus pais, em Jacarepaguá. Minha família morava numa casa que era uma verdadeira mansão. E todo mundo estava dormindo. Eu era o único acordado.
usando cocaína durante a noite. E para quem nunca usou, vou explicar. Eu acabei de dar aqui o spoiler. Todo mundo que está buscando nos lugares errados a coisa certa, está buscando a coisa certa. Então, a cocaína, o que ela faz? Ela te dá uma sensação de alegria, de euforia, de contentamento. Ela te dá por alguns momentos, por alguns minutos, alguns segundos, aquilo que você está buscando. Mas esse efeito passa. E aí vem o efeito contrário, o sofrimento, a dor, a tristeza, o remorso. O arrependimento. Aí o que você faz? Eu quero mais. Eu quero tirar essa parte ruim e voltar para a parte boa. E é isso que faz você se viciar. E teve um momento em que eu já não aguentava mais. Eu falava assim, rapaz, se eu pudesse, eu falei sozinho comigo mesmo, se eu pudesse, se fosse possível, eu faria uma oração e pediria ao Senhor para me livrar dessa desgraça. E eu ouvi a voz do Espírito dizer assim para mim, quem disse que você não pode? E eu me ajoelhei e pedi ao Senhor que Ele me livrasse. Não vou entrar em muitos detalhes não, senão vai dizer assim, estava doidão. Mas naquele dia eu fui ministrado por anjos, eu fui abençoado. Naquele dia eu fui orientado pelo Espírito assim. Levanta e vai beber água. E eu bebi a água. E eu, deitado de madrugada, sentia meus rins, primeiro um, depois o outro, batendo assim dentro do meu corpo. E eu urinava ininterruptamente por minutos. E naquele processo, o meu organismo expeliu 100% daquela droga. Nunca mais na minha vida eu cheguei perto dela. Nunca mais. As minhas filhas sabem disso agora, que elas são grandes. Eu evitei contar isso para elas, porque eu não queria que elas fizessem assim. Bom, meu pai me mostrou um lado ruim e um lado bom. Vamos ver se o lado ruim é tão ruim assim. Pois é. Entende? Então ali eu estava muito próximo de pular. Pô, se eu pudesse fazer uma oração... Então uma pergunta... Eu tenho a seguinte tese no meu coração. Uma das perguntas mais recorrentes de Deus, Todo-Poderoso, para os seus filhos é: quem disse que você não pode? Pô, um mato sem cachorro, quem disse? Pô, daqui não tem para onde sair, quem disse? Estou perdido, quem disse? Quem disse? Onde está escrito isso? Então eu vim ao mundo, eu me entreguei, eu fui ferido, traído, cuspido. Eu venci a morte para te salvar e tu está dizendo para mim na minha cara que não vai rolar porque não tem efeito? Foi para isso que eu vim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilha. Tudo é possível que crê. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim. Maravilha. Esse é o Zé que você talvez não conheça ou não conhecia. Esse é meu amigo há mais de 30 anos, que tem o dom de alegrar, é engraçado, é inteligentíssimo, até porque as pessoas bem-humoradas, elas refletem uma inteligência que às vezes não é compreendida. Né? Mas você, Zé, não sei se eu te chamo de Zé ou de Jairo Roberto. Me chama como você achar que deve. Vou te chamar de Zé. Eu quero te agradecer, cara, pelo seu tempo aqui. Eu sei que foi muito pouco. Nós poderíamos ficar aqui por mais 30 dias trocando ideia, porque assunto tem pra caramba, né? Porque é muita experiência, muita coisa. E eu sei que você vai gravar o teu podcast daqui a pouco, né? Inclusive os seus convidados já devem estar chegando lá, né? Pois é. É mesmo. Não, mas a minha chefe está dizendo que está tudo certo. Não chegou ainda, que senão o telefone dela teria tocado da portaria pedindo autorização para subir, né? Sabe tudo. Maravilha. Tu acha que eu vou botar alguém para mandar em mim que saiba menos que eu? Mas de qualquer maneira, Zé, eu quero te agradecer. Muito obrigado.
Que Deus continue inundando a sua mente e transbordando sobre tua família, suas filhas, suas netas, a todos que ocupam um espaço no teu coração, que eles sejam alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. Isso aí. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Que a próxima seja breve. Agora é o seguinte, eu aprendi isso com o Joel J, cara. Se você fosse mandar uma mensagem para alguém, e essa mensagem fosse alcançar todo o planeta no idioma em que a pessoa que está recebendo vai entender. Qual seria essa mensagem? Quem disse que você não pode? Quem disse que você está só? Quem disse que acabou o jogo? Na vertical, comenta, compartilha, adicione o sininho das notificações para você receber todos os cortes, tudo que vai ser feito aqui. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E curte aí, porque é na vertical que nós temos a oportunidade de verticalizar o nosso conhecimento. Creio que com certeza tudo que foi dito aqui, se você anotou, coloque em prática que vai acrescentar na sua vida. Só vitória, até a próxima!